Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos começando agora mais uma edição do nosso Jus News Podcast. Esse programa que é preparado com muito carinho para você, que é da comunidade jurídica, mas você também que é da população, que é da nossa sociedade, que quer aprender um pouquinho mais sobre os seus direitos, que quer tirar suas dúvidas, que quer enriquecer o seu repertório também de conteúdo jurídico. E hoje, não menos importante, como eu sempre falo, é um dia extremamente especial aqui no nosso programa hoje, porque eu estou aqui na minha bancada com meu amigo, irmão, companheiro permanente aqui da nossa bancada, Rui João Ribeiro. Ruizinho, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. O que é que você espera para a nossa edição aí? Muito obrigado, Diego. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Eu espero que nós possamos ter mais uma vez um dia de bate-papo leve, com muita informação de qualidade e que todos aqui possamos aprender mais um pouquinho com a presença de nossa convidada. Maravilha. Eu estou também aqui hoje com um convidado que vai ser entrevistador. Está aqui compondo a nossa mesa, nosso amigo e irmão também, professor do Sejais, Rodrigo Andrade. Rodrigão, seja muito bem-vindo. E aí eu quero saber a sua expectativa para esse programa de hoje. Obrigado, meu amigo Diego. Obrigado, amigos e amigas. Expectativa a maior possível, né? Eu não recebi um convite para estar aqui, eu recebi um ingresso para poder assistir o show, né? E acompanhar aqui o show da nossa amiga Nívia Gonçalves, que certamente vai enriquecer muito aqui o papo e trazer aí muita informação importante para a nossa comunidade jurídica. Maravilha. Então, hoje, como o Rodrigão já anunciou aí, a gente vai ter a presença de uma professora do Sejais, que ela é advogada, ela é especialista aí também em Estatuto da Criança e do Adolescente, criminologia, e eu vou dizer, viu? Ela é uma das advogadas, das professoras mais gabaritadas no assunto que eu conheço. E olha que realmente ela está assim no nível A máximo assim de experiência, de conteúdo, de simpatia. E olha que eu vou dizer, os alunos do Sejais são apaixonados pela professora Nívia Gonçalves. Nívia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, querido. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Aqui é uma honra para mim estar aqui, né, com vocês, para esse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, falando sobre temas bem relevantes, né? Quando falam aí de criança e adolescente, o coração vem aqui na boca, porque eu amo falar sobre isso, amo falar sobre o tema. Maravilha. Eu queria que você, Ruizinho, fizesse a primeira pergunta para a Nívia, para a gente startar esse bate-papo, que realmente vai ser bastante descontraído, com muitas coisas interessantes e muito conteúdo também bacana e que pode enriquecer para nosso público que está nos assistindo aí agora. Vamos lá, a gente participou aqui na última terça de um bate-papo com a doutora Fernanda e um dos temas que a gente tratou e que foi bem palpitante foi essa exposição dos menores em redes sociais. Hoje, todos nós que temos filhos, sobrinhos, parentes, enfim, todos nós conhecemos crianças e adolescentes que vivem expostos em redes sociais. Qual é o limite? Qual é o limite dos pais? Os pais têm responsabilidade penal em permitir que essa exposição dos filhos, dos menores, seja tão acentuada? Ótima pergunta. A gente vai trazer essa questão porque, infelizmente ou felizmente, enfim, nós temos essa superexposição de crianças por parte dos pais, dos responsáveis, e a gente não pode perder de vista que estamos lidando com um sujeito de direitos. Os pais, eles não exercem o direito de propriedade sobre os filhos. Tampouco os filhos são objeto de realização pessoal dos pais. Então, é para isso que vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para impor, essa é a palavra, limites ao exercício do poder familiar, exatamente porque ele reconhece e determina o reconhecimento também para o Estado, para a sociedade, para a família, da criança e do adolescente como sujeitos de direito. Então, essa superexposição, a gente pode trazer casos, inclusive, né, dessa menininha que fala as palavras difíceis, né? A superexposição, inclusive, das crianças desde o momento em que nascem, Rui. Então, isso é bem delicado. Então, muitos pais, inclusive, trazem o argumento de que eu estou documentando a infância do meu filho, da minha filha, para que ele veja isso no futuro. Então, desde o momento que nasce, o momento do parto, a exposição do recém-nascido. Então, a grande pergunta que eu me faço quando eu me deparo com esse tipo de situação é exatamente, será que essa criança, quando crescer,
esse adolescente, quando crescer, ele vai gostar dessa superexposição. E é bom a gente trazer essa diferenciação entre exposição para família, amigos mais próximos e superexposição. Quando falamos em superexposição, estamos falando aí no ataque à vulnerabilidade da criança e do adolescente, principalmente da criança. E aí é interessante a gente trazer a faixa etária entre 0 e 6 anos de idade, que é chamada de primeira infância, onde o estatuto se debruça de uma forma mais voraz, no bom sentido, com vistas a proteger de forma mais ferrenha a criança na primeira infância, exatamente porque ela se encontra nessa situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, vários países, inclusive, Espanha, Japão, Estados Unidos, eles têm esse pensamento hoje de perguntar, né? Se o filho já alcançou a adolescência, ou tem uma idade em nível de infância também, mas uma idade mais avançada, buscar a opinião dos filhos sobre determinadas postagens. Então, isso é importante que seja verificado. Assim, a gente está falando com um público que é formado de acadêmicos, de bacharéis, de advogados, mas também tem a sociedade civil como um todo que está nos ouvindo. E, pragmaticamente, é importante a gente tentar trazer as situações jurídicas para o contexto fático. O dia a dia, né? Imagine que um vizinho veja que tem um menor, tem uma criança, que a mãe expõe reiteradamente esse filho nas redes sociais, ou essa filha. Qual é o limite? Como é que ela pode denunciar? Para onde é que ela denuncia? Quais são as ações propriamente ditas que podem ser lançadas para que se efetive essa proteção integral dessa criança? Sim. Então, vejam, essa superexposição proporcionada pelos pais, quando ela viola, e quando falamos em superexposição, a gente está falando também em exploração. Então, quando você transcende o limite entre o que é aceitável de uma família, postar fotos, compartilhar, pais sendo pais, mães sendo mães, a felicidade dessa condição, mas quando os pais eles transcendem, eles avançam para o limite da superexposição, eles já estão violando os direitos individuais, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, essa superexposição, inclusive, é importante a gente trazer, porque quando a gente fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não pode deixar de pensar que é responsabilidade de todos. Então, se um vizinho meu, eu percebo que existe essa questão da superexposição, inclusive da vulnerabilidade dessa criança. Então, qualquer um de nós, enquanto sociedade, tem essa legitimidade para buscar, né? Primeiro falar com a mãe, ela vai dizer, não se meta na minha vida, o filho é meu, já ouvi isso, inclusive, de algumas mães. Se meta na minha vida, não, tudo bem, querida. Mas eu, enquanto sociedade, sou responsável. Enquanto a gente não tiver essa ideia de que estamos falando de pessoas em desenvolvimento e que a responsabilidade é nossa, e veja, Rui, na mesma medida que é do Estado, da própria família, é uma responsabilidade solidária. Então, comunicação, inclusive ao próprio Conselho Tutelar, se existe, né, uma ação aí, com perfil reiterado de superexposição, inclusive visando lucro, mercantilização, porque vejam, o que é que leva, e aí não estou julgando, eu estou falando de uma maneira técnica, e espero que eu consiga atingir o meu objetivo em relação a isso, mas quando você superexpõe uma criança, tá? E aí vou focar um pouquinho mais nela, porque é mais vulnerável. Quando você superexpõe uma criança, visando inclusive as parcerias, likes, não é a criança que está recebendo o like, é a mãe da criança, é o pai da criança que está recebendo aqueles likes de pessoas desconhecidas, perfis abertos. A gente vê muito, Nivi, uma situação interessante que é o seguinte, essa questão da superexposição, né, às vezes ela nem começa com esse objetivo, com esse propósito. A gente tem um caso, por exemplo, daquela menina, Alice, acho que é o nome dela, sim, né? É uma menina que é super desenvolvida, ela tem, o pessoal costuma falar que ela tem entre 0 e 30 anos, porque a menina é pequenininha, baixinha, mas ela fala, assim, super bem, palavras difíceis, complicadas. Sim. Eu acredito, inclusive, que quando a mãe começou a expor a criança, talvez não tenha sido nem com a intenção de mercantilizar a imagem dela, né? E aí, onde é que entra, então, essa questão do limite entre você, esse limiar, que é entre você estar ali apenas expondo a vida de uma filha,
que aí é livre para até certo ponto, e aí até onde vira uma responsabilidade maior quanto a essa mercantilização, essa superexposição. Isso, a responsabilidade aí dos pais exercendo de forma errada o poder familiar. Então, esse limite é quando você transforma um Instagram, quando você transforma uma rede social num álbum de mercantilização. É quando você superexpõe, exatamente, exploração, superexposição. Você apenas compartilhar com famílias, com amigos. Então, o limite é exatamente fazer com que essa divulgação não tenha um alcance que tenha a capacidade de expor a risco a criança recém-nascida, a criança com idade tenra, criança com idade mais avançada e adolescente a risco. Tá? Então, seria esse o limite. Responsabilidade penal. Quando falamos de responsabilidade penal, a gente precisa entender primeiro que, em nível de criança e adolescente, a gente precisa resguardar o poder familiar. Mas o poder familiar tem limites. Então, já entramos na seara de responsabilização penal quando esses pais violam dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No próprio Código Penal, no Estatuto. LGPD, né, professora? Exatamente, a LGPD, previsão que específica. tem lá no artigo 14, inclusive, Rodrigo, ela traz um capítulo específico sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes e tratando exatamente dessa vulnerabilidade. Então, esse seria o limite. Ao passo que o pai ou a mãe, ou ambos, enfim, eles exteriorizam condutas previstas como crimes em espécie no Estatuto da Criança, por exemplo, não é da gente achar inviável que um pai ou a mãe exponham uma foto com intenção de sexual, pornografia infantil. Infelizmente, não é uma coisa incomum. Então, quando eles adentram nessa violação específica aí, tratada tanto no ECA quanto no Código Penal, mas no Estatuto, crimes em espécie. E essa questão que o Diego trouxe, né, uma coisa que é interessante, é a viralização do conteúdo, né? Acho que talvez a principal característica da viralização é exatamente ela sair do controle. Exatamente, né? Exatamente. É muito difícil eu dizer assim, eu vou fazer esse conteúdo para viralizar, né? Geralmente não é uma coisa planejada, é uma coisa que acontece espontaneamente e quando acontece sai do controle. Então, essa responsabilidade dos pais de fazer essa avaliação mesmo, né? Antes de postar qualquer coisa, ou de abrir as postagens, né? Existe, assim, alguma ferramenta, algum instrumento que possa eventualmente proteger, ou até a própria família, né? Digamos, eu publiquei ali um conteúdo dos meus filhos e o pessoal, né, grava a tela, printa e replica isso, né? Bom, os perfis fechados são aí, fazem parte desses mecanismos de prevenção. Avisos no próprio Google, né, que é um site, de que houve compartilhamento da foto, de que houve menção ao nome da criança, menção ao nome do adolescente. Então, esse controle. E aí a gente cai num outro problema, né, dessa superexposição, que às vezes não é causada pelos pais, mas pelo próprio adolescente. Né? Então, quando eles alcançam certa faixa etária, você tem aí adolescentes, não, eu quero o meu Instagram. Né? Claro que os pais vão tratar, né, de impor os limites, olha, mas seu perfil vai ser bloqueado, você só vai adicionar pessoas da família, amigos próximos, mas mesmo assim, o risco, né, desse menino ou dessa menina, da superexposição, inclusive com envio de nudes, isso é uma coisa muito grave. Então, esse controle deve acontecer, mas a gente sabe que os pais também não são oniscientes nem onipresentes. Então, eles exercendo esse poder familiar dentro de uma proporcionalidade com vistas a resguardar, né, seus filhos dessa superexposição. Nívia, a gente teve um caso muito conhecido, recente no Brasil, que é o caso do menino Henri Borel, né? Foi um caso que a gente teve que o menino ele faleceu dentro do apartamento da mãe com o vereador do Rio de Janeiro e aí depois, em maio desse ano, entrou em vigor uma lei que ficou conhecida como essa lei chamada Lei Henri Borel. Embora não tenha necessariamente esse nome, né, mas levou essa alcunha, né, na lei, assim, o nome de Henri Borel. Essa lei, ela de fato, ela traz uma segurança maior para essa hipervulnerabilidade, ela traz uma segurança, uma proteção maior para a criança em relação a esse contato com até pessoas da própria família. O que é que você acha dessa lei, Henri Borel? Diego, veja bem, eu como criminóloga também, é bem desconfortável eu defender a hipertrofia do direito penal.
porque, na verdade, foram imagens terríveis. O menino sofreu demais, um menino de apenas 4 anos, salvo engano. Não tem que não tenha sofrido com aquela situação, com ele, né? Então, mas a gente tem construído ao longo do Estatuto da Criança e do Adolescente leis, a exemplo também da Lei Menino Bernardo, com base no sangue das crianças. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele é manejado, se ele é operacionalizado de forma a atender o superior interesse, a proteção integral, e essa proteção integral, ela abarca, né, o carinho, o acolhimento e olhos mais atentos por parte do Estado e da sociedade com relação a condutas praticadas pelos pais, pelas mães, padrastos, porque o poder familiar, ele tem limites. Então, exatamente por isso que há a previsão da suspensão ou destituição do poder familiar no próprio Estatuto da Criança. Então, esse procedimento ele é previsto no ECA. Então, eu não... é o que tem para hoje a Lei Henri Borel. Ela prevê, sim, medidas protetivas, mas que nós já temos no ECA. Em verdade, a Lei Henri Borel, ela robustece as medidas previstas na Lei Maria da Penha. Então, ela robustece a violência e ela agrava, né? Ela endurece, trazendo o crime dessa natureza praticado contra menor de 14 anos, trazendo como crime hediondo. Então, a gente tem um agravamento. Sim. Mas, em verdade, o que é necessário? Que haja, que a gente consiga dar as mãos no sentido da boa exteriorização do Estatuto, no sentido do fortalecimento do Conselho Tutelar, no sentido principalmente, casos como ele, como o de Bernardo, em 2014, também, onde a criança clamava pela presença da avó, ele queria viver com a avó, isso foi negado pelo juiz da infância e juventude da comarca, que estava à frente do caso. Então, vejam, essa sensibilidade, ela é imperiosa, não só para os juristas, enfim, quem trata com direito, mas para a sociedade, se colocar no lugar. Então, eu não gosto muito dessa questão de você endurecer, mas sim você trabalhar da melhor forma com o que você tem, e o Estatuto ele é completo, sim, do ponto de vista de prevenir situações como essas. Ele erra um pouco, porque hoje, com esses novos conceitos de família, né, o novo direito de família, as novas, né, caras da família, ele precisa entender que nem sempre a convivência com a família biológica deve ser imperiosa. Então, Bernardo foi uma vítima desse tipo de interpretação, né? Henri Borel, por sua vez, pode ter sido também, a gente não sabe. Mas, do ponto de vista penal, existe a previsão das medidas e do endurecimento em relação a esse tipo de conduta. Claro, tem que haver, porque se o Estatuto não funciona, né, o que a gente tem, é o endurecimento das normas penais para isso, né? Norberto Bobbio, professor, já dizia ali naquele famoso livro dele, A Era dos Direitos, né, que o grande problema da contemporaneidade não é tanto o reconhecimento de novos direitos, mas a efetividade dos direitos que já existem, né? Então, se você tem o Estatuto, ele é muito bom, eu acredito que ele seja referência. Ele é o que há de mais moderno no mundo, em nível né? mundial. A nossa Constituição é referência no mundo em termos de direitos, enfim. Então, na verdade, talvez ao invés de buscar recrudescer a lei penal, de buscar nova legislação para resolver o mesmo problema, já fortalecer, né, a legislação que já existe, que é muito boa. Isso, no sentido de dar o suporte às instituições. Exatamente. Há ali várias instituições, várias camadas de proteção que precisam atuar e que muitas vezes não precisam por falta de estrutura, né? A gente vê aí Conselho Tutelar. Às vezes não tem o aluguel do imóvel. Exatamente. Onde funciona, está atrasado. Não tem um veículo para se transportar, para ir estancar uma situação de risco que envolva a criança ou adolescente. É uma situação que eu vejo com bastante preocupação também, Nívia, pelo seguinte, porque a gente vê na lei, assim, no aspecto formal, no texto da lei, uma lei muito bonita, né? Muito bem preparada, muito bem elaborada. Sim. Mas não adianta nada um texto bem elaborado, bem escrito, se na prática ele não tem a efetividade, que é sintetizando o que o Rodrigo acabou de falar, né? Mas como é que você enxerga hoje a atuação desses órgãos, dos órgãos públicos, sobretudo, Conselho Tutelar, Serviço Social, até o próprio Poder Judiciário como um todo, a atuação, porque eu quero que para você entender, e o pessoal de casa que está assistindo aí a gente entender onde eu quero chegar,
é que às vezes a coisa é tão sensível que uma falha mínima de um órgão como esse Exatamente. pode causar a morte de uma pessoa, sabe? Uma recusa, uma falta de sensibilidade de um órgão como esse, de não ouvir uma denúncia, de não dar devida atenção para uma mãe que chega desesperada dentro de uma delegacia, aí talvez só porque chegou na delegacia errada, né? E aí não ouve direito, não dá atenção, e aí é o tempo suficiente para poder o filho dela morrer porque o namorado matou dentro de casa. Como é que você enxerga a atuação dos órgãos públicos em geral para essa proteção que é necessária para a criança e para o adolescente? Quando você fala da atuação dos órgãos públicos, é importante que a gente traga que em matéria de infância e juventude, a gente deve recorrer ao poder judiciário em último caso. Ele é a exceção. Porque a gente trata a pessoa em desenvolvimento, deve tratar, e isso é um princípio basilar do ECA, de forma diferenciada, porque eles assumem uma condição diferente da nossa. Eu sempre digo nas aulas que a criança, quando nasce, ela tem um livro da vida dela, está em branco. Quem começa a escrever não é a criança. Isso traz também a superexposição, né? Então, os pais começam a escrever essa história, isso é muito delicado. Então, quando a gente está falando sobre os órgãos, né? Pelo Estatuto da Criança, pelo direito da criança e do adolescente, existe um princípio que é muito forte, chamado o princípio da municipalização. Então, esse princípio, ele tenta fortalecer os conselhos tutelares, ele tenta ir da desjudicialização no atendimento da criança e do adolescente. Então, esses princípios, eles tentam prevenir ações de intervenção do judiciário, que a gente sabe que mesmo que seja um magistrado, magistrada, que ele seja sensível ao caso, o judiciário ele vai tratar de forma mais rigorosa, de forma mais voraz, do que se nós conseguíssemos, aplicando medidas protetivas, que o Conselho Tutelar, ele traz, ele acolhe, fortalecendo as equipes multidisciplinares que enfrentam problemas gravíssimos de estrutura. Então, assim, eu não vou nem falar aqui, mas tem vários problemas graves de estrutura. Então, assim, existe todo um exército de proteção integral antes da judicialização. E quando chega a uma situação, né, de judicialização, o grande problema é que a gente tem também atores ali. Muitos vocacionados, graças a Deus, mas outros nem tanto. Então, a gente precisa efetivamente que o ECA ele seja fortalecido por todas as instâncias, mas que principalmente a fase que trata da prevenção e da assistência não só à criança e ao adolescente não, mas às suas famílias também, Legal. Porque se a gente não trata a família, casos como de Henri Borel, casos como o de Bernardo, vão continuar acontecendo, tá? E não vão chegar nunca ao nosso conhecimento. É verdade, a gente tem aqui na mesa dois pais, na verdade, né? Que é Rodrigo, que tem 2 filhos. Três filhos. Na verdade, tem uma menina que é mais velha, na verdade. O Rui, a gente não sabe a quantidade de filhos que tem. Olha isso! Brincadeira, são 5 filhos, assim, muito bem criados. E é um exemplo de pai. Fico super feliz com esses pais de crianças. É um aqui. exemplo de pai aqui para todos nós. E eu queria até saber de você, Ruizinho. Eu sei que você que é nosso entrevistador também, mas como é que você enxerga, como um pai que tem 5 filhos, como é que você enxerga o papel do pai e da mãe nessa fiscalização, na educação dos filhos, e até depois você pode até direcionar a pergunta para a Nívia, mas aqui é o papel de um cidadão agora. Eu quero ouvir a opinião de um cidadão que é pai de família. Eu só são 5 filhos. Só. E chega, porque na verdade, se dependesse da esposa, teria até mais. Misericórdia. É verdade. Isso aí. Eu tive que fazer vasectomia, ela não quis parar. Eu disse, eu vou ter que parar. E aí tive que fazer. Coagido a vasectomia. Mas eu acho que a solução está em uma palavra. Amor. Bacana, fantástico. Se você tratar as relações com amor, Exato. você vai ter diálogo. A fórmula é essa. Trate todas as relações de filho, de esposa, de amigos, com amor. E aí você fala fácil. Você passa a ser compreendido. Inclusive quando houver as desavenças. E aí é que vem uma pergunta para a Nívia, que eu acho que é um dos grandes calos da juventude, é quando há uma separação dos pais. Então, você imagine que... E aí eu vou tentar buscar informações
práticas mesmo para a sociedade. Você imagine um casal separado, que a mãe concorde ou o pai concorde e haja um ou outro discorde dessa exposição, né? Se a justiça é o último local a se buscar uma solução, onde como esses pais que discordam da exposição, da postura da mãe ou do pai, como eles devem agir na prática, para que aqueles ouvintes possam tirar essa dúvida. Perfeito, ótima colocação, porque quando os pais eles estão nesse dissenso, a gente precisa pensar, né, com filhos menores de idade, a gente precisa pensar no interesse deles. E é por isso que o Estatuto trata do superior interesse. Então, o que é que interessa ali, o que é melhor para aquela criança, para aquele adolescente? Então, se um dos pais se depara com possibilidade real de superexposição, então ele tem, ou a mãe, eles têm legitimidade para buscar os órgãos, para buscarem os órgãos, Ministério Público, Conselho Tutelar, primeiro Conselho Tutelar por conta desse princípio da municipalização, desjudicialização, mas vamos supor que não seja possível no lugar onde ele está, não tenha sede do Conselho, enfim. Então ele tem sim essa legitimidade e dever de buscar, constatado obviamente a superexposição e indícios de violação, né, colocação dos filhos em situação de risco de violação aos seus direitos fundamentais. Então, tanto um quanto o outro, havendo esse dissenso, essa confusão, a criança tem que estar blindada em relação aos seus direitos fundamentais, principalmente o direito dela à imagem, à intimidade, né? Porque ela é um sujeito de direitos. Então, buscar imediatamente os órgãos, né, que tratam dessa proteção. Conselho, Ministério Público. Deixa eu emendar aqui, me permitam, porque a gente vê, e eu já tive uma situação muito, mas muito complicada, que envolve escola. Quer dizer, os filhos saem da proteção de seus pais, sim, obviamente vão para a escola, e ali há uma extensão, há uma delegação, vamos abrir aspas, isso mesmo. Do poder de família, certo? Então, eu vi um caso em uma escola muito conceituada aqui em Salvador, que a diretoria pegou uma menina negra, colocou numa sala para fazê-la abrir a mochila, porque houve uma denúncia de que ela estaria com uma faca na mochila. E aí botou a menina a manhã toda, ou durante um determinado período dentro da sala, reuniu alguns professores e diretores para fazer a menina passar por esse constrangimento. Os pais me procuraram e, obviamente, eu adotei as medidas. Mas o ouvinte, ele para se informar bem, como ele deveria agir em acontecendo algo dessa natureza com seus filhos? Perfeito. Quando a gente tem um caso como esse, a gente não pode deixar de falar na Lei Menino Bernardo. Porque quando a gente traz esse caso da diretora que criou um tribunal, inclusive, no qual a criança, a adolescente, era ré. Criança, né? Mesmo. É criança, né? Era ré. Então, vejam, ela criou uma situação constrangedora, vexatória, que muito provavelmente vai ser levado aí a vida inteira, silenciosamente ou não, por essa menina ou menina, né? Foi menina. Por esse menino que vai crescer, vai se tornar um adolescente e muito provavelmente, ou fica calado, ele vai exteriorizar de forma violenta, possivelmente, com outras pessoas que nada tem a ver com a violência, né, da qual ele foi vítima na escola, que é a segunda sociedade na qual a criança está inserida. A família é a primeira, a sociedade, a escola é a segunda. Então, como você bem falou, ela avoca, de certa forma, essa responsabilidade, e a escola, ela também é destinatária dessas medidas de assistência previstas na Lei Menino Bernardo. Então, o pai, tomando conhecimento desse tipo de exposição, ele precisa levar o conhecimento a depender da gravidade. Então, se é algo que denote um constrangimento, uma violência psicológica, um caso isolado, ele pode se dirigir também ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o grande escudo. E atrás desse escudo nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então, para quê? Para que o Conselho Tutelar, ele notifique o representante legal dessa instituição de ensino,
ele identifique quem foi ou quais foram as pessoas que submeteram essa criança a esse tipo de tratamento vexatório, cruel, degradante, porque lá no ECA a gente tem essa previsão, né? Então aí é bom que todo mundo saiba disso. Então, quem submete criança ou adolescente a esse tipo de tratamento viola não só o direito à educação, que é previsto no próprio estatuto, mas também viola a dignidade da pessoa humana existente na criança. Bacana. Você que está assistindo a gente aí agora ao vivo no Instagram, né, do BNews, eu queria pedir para você compartilhar essa live aí agora para todo mundo. Clica nesse aviãozinho aí, bombardeia aí, divulgando para todo mundo, porque o papo aqui tá maravilhoso. A gente vai continuar o papo com a professora Nívia, mas eu queria que você compartilhasse para a galera. E se você tiver alguma pergunta para fazer, pode digitar aí nos comentários, que a nossa equipe está aqui à disposição, a produção está toda aqui à disposição para poder coletar essas perguntas para a gente fazer aqui para a professora Nívia, tá? Então, faça suas perguntas aí agora, mas também não deixe de comentar e também de compartilhar com a galera essa live nossa, tá certo? Rodrigo, você disse que tinha uma pergunta aí para a professora Nívia. É uma pergunta, na verdade, foi enviada aqui por amigos que nos acompanham aqui, sobre qual seria o papel, né, do advogado, da advogada que atua, por exemplo, numa situação em que se vai discutir guarda. Sim. Quando a família está se dissolvendo, né? É maravilhoso quando existe acordo, quando existe consenso entre os pais, enfim, a respeito de guarda, a respeito de pensão, a respeito dessas questões. Mas quando isso não acontece, às vezes a gente acaba funcionando um pouco como psicólogo, sem ter formação para isso, sem ter capacitação mesmo para isso, né? Enfim. Qual é o papel aí do advogado nesse meio de campo? Seria acompanhar, seria eventualmente sugerir uma mediação, algum tipo de... né? Como é que a gente pode conduzir essa questão? Aí é muito menos do ponto de vista jurídico, muito mais do ponto de vista comportamental ali mesmo, né? Pessoal. Eu vivi uma situação, inclusive, há 15 dias, exatamente envolvendo esses probleminhas relacionados à guarda. Os pais não entraram num consenso em relação a essas questões, mas havia um adolescente de 15 anos e uma criança de 8, ambos envolvidos aí nessa separação. Então, os pais a mãe queria a guarda unilateral, a guarda só para ela, e o pai, o direito de visitas, o pai não se entendia com a mãe porque ele queria compartilhar a guarda. Então eu parei, né, eu entrei nesse caso exatamente por conta do ECA, né, de ser especialista nessa área, e para tutelar o interesse dos menores. Então eu disse, olha, eu não quero saber nada de patrimônio, não me interessa nada de patrimônio, não me interessa se vai usar o nome de solteira, eu não quero saber disso. Eu quero saber fulano e fulaninho. Eles precisam do pai e da mãe. E eu fico feliz porque vejo que tanto o senhor como a senhora estão dispostos a cuidar, né, dessa criança e desse adolescente. Isso é muito legal. Mas a gente precisa que vocês entrem num consenso por eles. Então, o nosso papel é muito mais, né, nessa fase de tratativas, muito mais de conciliador. E quando envolve criança e adolescente, na medida do possível a gente escuta o adolescente, até porque o próprio estatuto ele determina que o adolescente ele seja, né, ouvido. E a criança, claro, a gente respeita o grau de desenvolvimento dela e, se possível, a gente escuta também, para que a gente saiba em que terreno a gente está pisando, do ponto de vista de como a cabecinha desses meninos vai ficar com relação à separação. Porque não existe ex-pai nem ex-mãe. Não deveria existir, pelo menos. Então, nosso papel é de acompanhar essas tratativas, mas sempre visando aí a proteção integral deles, o que é melhor para eles. É melhor ficar com a mãe com a guarda, cabendo ao pai o direito de visitas? Não é a regra. A regra é a guarda compartilhada. Então, eu sugeri, inclusive, olha, guarda compartilhada com residência materna. Ela, não, mas meu filho pequeno, não está tão pequeno, já tem 8 anos. Então, ele precisa dessa convivência com o pai. Então, a gente pedir que eles deixem os ânimos que estão acirrados um pouco de lado e se voltem para o coração e para a cabeça dessas pessoas em desenvolvimento, né, que estão vivenciando um momento que é traumático, de certa forma. Né? Então, é esse acompanhamento aí, de muito mais de cuidado. Nívia, uma das questões que a gente
vê no dia a dia com nossos filhos, e seguramente todos que têm filhos já passaram por essa oportunidade de ouvir do filho: meu WhatsApp é privado, eu não dou acesso a ninguém, é minha intimidade. E aí, os pais se pegam nessa dicotomia: eu vou invadir a privacidade do meu filho? Qual é o limite dessa privacidade? Qual é a idade, efetivamente, se há idade, limite para ter esse direito de exigir essa privacidade? Até onde é que vai o dever do pai de acessar essa privacidade? Então, eu acho que essa é uma das questões que eu acho que a maioria dos pais ou já viveu, se não viveu, viverá. Talvez uma das perguntas mais difíceis de se responder, né? Sem dúvida. Mas ele me deu uma deixa no comentário anterior, quando ele falou de amor. Né? E eu reforço essa ideia. Né? O ECA, o direito da criança, ele é a transcrição do amor numa lei. Então, quando você tem seus filhos próximos, quando você tem essa relação estreita com seus filhos, e para uma criança, e aí você falou limites. Veja, é complicado limites, porque hoje você tem uma criança de 2 anos de idade, sabendo mexer num celular, num smartphone melhor do que os pais. E eles aprendem, talvez pela geração, né? Eles aprendem, é a geração cibernética mesmo. Então, eles aprendem isso com muita facilidade. Então, meninos de 8, 7 anos no TikTok, tá? São mecanismos utilizados pela geração deles. Então, essa proximidade dos pais com os filhos menores em relação a saber quem é filho, quem é filha. Então, trazer para si. Porque, veja, a criança e o adolescente, eles mostram muito no comportamento. Tanto que para escutá-los, né, na escuta, casos de violência doméstica, em que eles tenham sido vítima ou tenham sido ou tenham presenciado, a gente procede com a escuta protegida, o depoimento sem dano na fase judicial. E eles mostram muito no comportamento. Então, o pai e a mãe, o feeling, eles vão perceber quando tem alguma coisa errada no comportamento desse menino ou dessa menina dentro das redes sociais. Muito introspectivo, baixo rendimento escolar, agressivo demais ou muito calado, com medo de coisas, de fazer coisas que antes ele ou ela gostava de fazer. Então, eles exteriorizam isso porque são muito autênticos. Né? Então, a gente tem um limite de idade. A primeira infância nunca é um bom caminho para se ter um WhatsApp nem um Instagram, um menino de 7 anos, né? Até os 7 anos. Né? Quando ele avança, que até os 11 anos incompletos ele ainda é criança, mas ele já avança para um patamar de ter vontade, de impor limites aos pais. Até porque eles veem essa disciplina nas escolas. Então, o ideal seria essa proximidade, para que os pais consigam participar desse momento, né, lá de acesso e observar ainda mais qualquer mudança no comportamento deles. Bacana. Eu queria registrar aqui a chegada do nosso grande amigo e irmão Hermes Hilarião, que é companheiro permanente aqui da nossa bancada também. Herminho, seja muito bem-vindo. Você está aqui conversando agora com a professora Nívia. Eu vi que você já estava ali do lado de fora, atento, prestando atenção na conversa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos e todas, especialmente quem está nos acompanhando no YouTube, no Instagram, ouvindo nosso podcast. Quero cumprimentar aqui a professora Nívia, também Rodrigo, Diego, Rui, agradecer a toda a nossa equipe aqui que nos acompanha. E que bom ter a professora Nívia aqui conosco, conversando de um tema tão importante, né? Já chego fazendo pergunta. Faça uma pergunta para ela. Jogue de ouro. Fazer uma pergunta assim, bem recorrente no mundo do direito, na verdade, porque muitas pessoas, sobretudo quando acontece, né, alguns casos práticos, naquela denominada emergência perene lá de Zaffaroni. Eu não sou penalista, né, mas a gente lembra um pouco da faculdade e da caminhada na advocacia. Então, boa parcela da sociedade defende a redução da maioridade penal, né? Então, queríamos ouvir a sua avaliação sobre essa redução, se seria uma medida efetiva para se reduzir a violência, né?
reduzir a maioridade penal contribui com a redução da violência. Esse é um aspecto. E, de outro lado, seria constitucional reduzir a maioridade penal? Excelente pergunta. Né? Muito boa. E, assim, gratidão por ter tocado nesse assunto, porque é uma bandeira que não só eu, mas eu acho que a maioria, né, dos advogados, dos especialistas que atuam nessa área, é um tema bem árido. E que a gente agora, talvez, né, não sei, não precisa enfrentá-lo, enfim, não sei. Mas, no meu ponto de vista, quando a gente está falando de reduzir a maioridade penal, a gente vai debruçar aí, mas a gente vai se debruçar lá na Constituição Federal, né, que trata no artigo 228, ela traz isso. Ela diz que, ela abre essa possibilidade, né, uma faca de dois gumes, aquele artigo, porque, inclusive para quem defende, doutrinadores que defendem essa possibilidade, enfim, que ele deixa margem para que, alterando-se o Estatuto da Criança, né, lei específica com vistas ao que é adolescente, até onde ele vai responder, alterando-se a norma específica, existe a possibilidade, tá? Mas, do ponto de vista acadêmico e da advocacia, essa redução, ela iria implicar, né, no agravamento, ou seja, a gente já está vivendo um caso absurdo de super encarceramento, enfim, mas ela iria agravar ainda mais a situação, porque a gente ia levar para dentro das celas, levar para dentro do cárcere, pessoas que ainda não alcançaram a fase adulta. Porque uma coisa é você se deparar com um adolescente corrompido. Outra coisa é você se deparar com um adolescente que representa uma pessoa em desenvolvimento. Então, se ele chegou ao ponto de fazer do ato infracional, porque ele não pratica crime por conta da inimputabilidade, mas se ele pratica um ato infracional, vai lá, rouba uma pessoa, esse menino aí deveria estar preso, né? É por isso que é necessário reduzir a maioridade penal. Então, vejam, não é o caminho. Por quê? Porque existe uma previsão que reconhece, uma previsão legal e principiológica que reconhece o menor de idade. E aí, lá da Convenção, né, Internacional dos Direitos da Criança, reconhece ele como sujeito de direitos na faixa etária entre 0 e 18 anos incompletos. E por essa razão, né, a redução da maioridade penal não seria uma resposta positiva do ponto de vista de reduzir o índice de criminalidade. Porque se tem o de 16, né, maior de idade, praticando crime, não mais inimputável, iria-se trazer o de 14, o de 13, o de 12, como inclusive já se tem nas organizações criminosas, nas facções criminosas, infelizmente, adolescentes com idade muito tenra, crianças também, trabalhando para o crime, né? Então, não seria o caminho. Eu vou também aproveitar e tocar em outro tema polêmico, né, nessa perspectiva, porque em época de eleição, sobretudo, a gente acompanha muitos debates na perspectiva de que precisamos mudar a legislação penal, precisamos endurecer, aumentar a pena, aumentar o sistema de cárcere, né? E, por vezes, a política, de maneira geral, acaba abraçando essa ideia, porque a sociedade, de maneira geral, abraça muito essa ideia. E nós temos hoje uma forte crítica de também boa parte da sociedade que acusa o próprio judiciário, né, com as audiências de custódia, como se as audiências de custódia servissem para legitimar o crime ou a prática do crime. E muitas vezes acabam desvirtuando a finalidade da audiência de custódia. Então, eu queria até, Diego, pedir permissão aqui para tocar nesse ponto e aproveitar, estou vendo você sabe que, que a gente tem hoje um público muito bacana nos acompanhando. Então, se você pudesse, até do ponto de vista como advogada criminal, né, falar da importância da audiência de custódia, até da perspectiva da pessoa humana, que ela vem para humanizar a prisão e trazer essa outra reflexão, né, para a sociedade entender a importância da audiência de custódia no sistema jurídico. Né? Aliás, antes de Nívia até responder, Rony Santiago, inclusive, ele fez um comentário nesse sentido, inclusive. Então tem tudo a ver com o comentário que ele tinha feito aqui, Nívia. Ótimo. Então, vamos lá, né? Eu trato desse tema, né, quando a gente está falando lá em processo penal na graduação, sobre as audiências de custódia e a importância desse controle judicial da prisão em flagrante. Porque a gente precisa ter em mente que as leis penais, elas não foram feitas apenas para quem está encarcerado, não.
ou para quem pertence a determinada classe, ou para quem pertence a determinado grupo. Não. Ela foi feita como instrumento de controle de uma sociedade, né, na qual o crime encontra guarida. Por vários aspectos, inclusive criminológicos, que a gente não vai entrar aqui nas teorias criminológicas, mas do ponto de vista de assegurar, né, de legitimar uma prisão, e o juiz, na oportunidade da audiência de custódia, ele dá a chance do preso, né, ele trazer como foi a experiência do cárcere cautelar naquele momento, como é que foi a prisão, como é que foi conduzido, né, se existe algum tipo de lesão, se a integridade dele física foi assegurada. Então isso não é passar a mão na cabeça de bandido, e eu detesto o jargão utilizado por pessoas que não, claro, que detêm um conhecimento raso, a polícia prende e a justiça solta. Porque a gente não pode trazer, por exemplo, as instâncias de controle social formal, o judiciário, a polícia, o Ministério Público, como algozes. Na verdade, eles estão ali para promover, inclusive, o fortalecimento do sistema acusatório, que é o que a gente busca, é o que é ligado ao Estado de Direito. Então, a audiência de custódia, ela nada mais é do que um fortalecimento desse sistema acusatório, o qual buscamos tanto, que nosso mestre Auri gosta de falar, que nosso sistema não é acusatório, ele é neo-inquisitorial, né? Então a gente até entende por que ele diz isso. Então, não, sob esse aspecto, ela fortalece, ela é uma etapa, e o que é importante a sociedade perceber é que a audiência de custódia, ela não é o momento onde o preso será solto. Não. Será feito esse controle no sentido da integridade física, que poderia ser minha, sua, de qualquer pessoa que tivesse sido exposto a um limite e viesse a praticar um delito. Então, é um direito que é nosso. É um direito fundamental, né? Tá atendendo aí ao Estado de Direito. Então, o juiz lá, ele vai analisar exatamente se há necessidade da manutenção e aí da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a pedido aí do Ministério Público, ou se não há necessidade desse preso continuar preso. Por quê? Porque ele não oferece risco, não faz do crime um meio de vida. Ele não vai ameaçar testemunhas, ou pelo menos naquele momento, ele não preenche requisitos para que permaneça preso. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós aqui. Nívia, esse papo com você, ele deveria, e até vou deixar registrado aqui, a sugestão de ter, assim, uns 50 papos com o Nívia, porque, primeiro que é um bate-papo super agradável, né? Segundo que o que tem de assunto para se conversar, que mistura aí a criança e o adolescente com o direito penal, com a criminologia, né? E a riqueza de conteúdo que Nívia tem, é assim, papo para muito programa. Então, já vou deixar registrado aqui o convite para você voltar outras tantas vezes, mas não vou me despedir de você agora não, porque agora a gente vai fazer o Momento Sejais, né? E dentro do Momento Sejais a gente traz aqui a informação para o nosso público, né? Que o Jus News Podcast é feito em parceria com o Curso Sejais, né? O B News e o Curso Sejais nessa parceria maravilhosa. E a gente tem lá no Curso Sejais diversos cursos preparatórios para a OAB, concursos públicos, pós-graduação e curso de prática profissional também, né? Então eu estou aqui ladeado de 3 professores do Sejais aqui na mesa, né? E estou aqui com o Rui João, né? Que ele, assim, é o professor do Sejais que ainda não quis entrar lá para dar aula, né? Ele já tem a carteirinha de professor, mas ainda não quis entrar lá para dar aula, né? Mas a gente vai cobrar, a gente está aqui insistindo, a gente não vai desistir enquanto a gente não conseguir botar Rui dentro da sala de aula. Nem que eu bote esse homem amarrado lá para dar uma aula, mas ele vai entrar lá para dar aula. Então, lá no Curso Sejais, a gente está tendo nesse exato momento, inclusive, as primeiras aulas gratuitas para a segunda fase da OAB, né, Rodrigão? Exatamente. E lá a gente tem segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, Direito Penal, Direito Constitucional, Administrativo, Civil, tributário. E tributário, pronto. 6 matérias para você escolher a sua segunda fase. Se você escolher qualquer dessas segundas fases, você já pode ir lá acessar, que está gratuito até o dia 7 de novembro. Porque a OAB no dia 7 ela vai divulgar se vai ou não anular alguma questão. Então você não precisa nem se matricular. Assiste às aulas gratuitas até o dia 7 e lá, com fé em Deus, se precisar de alguma anulação para você, ela vai anular se tiver que precisar para você. Mas se você não precisa, já pode se matricular e começar a assistir. E já avisar também, Rodrigão, também para a galera que no dia 8 de novembro, a gente começa já
o preparatório da primeira fase do 37º exame. E Nívia vai estar na primeira semana gratuita, né, Nívia? Vai estar lá com a gente também dando aula. E uma coisa muito importante, viu? O 37º exame é o último exame que No formato vai ter atual. com o formato atual de 17 matérias. No 38º exame já entrarão 3 matérias a mais, né? Direito eleitoral, com o professor Hermes e Larião vai entrar lá junto com a gente. Vai ter também direito financeiro e direito previdenciário. Então são 3 matérias a mais que você vai ter que estudar. Então se você já puder fazer, faça logo no 37º exame, para você não precisar ter que estudar mais matérias. Eu sei que a aula de Hermes é uma aula maravilhosa, mas é mais conteúdo, né, Hermes, que vai ter que estudar. E não é pouco conteúdo dentro do direito eleitoral, né? Com certeza, e é uma novidade, a gente não conhece ainda o que vai acontecer na prova, então vai aumentar o desafio de quem vai estar ensinando a matéria e também dos alunos, porque a gente não tem ainda uma experiência pretérita. Então, e é uma matéria que nem todas as faculdades, inclusive, ao longo do tempo, tinha como disciplina obrigatória, né? Eu acredito que agora vai ser uma tendência. É verdade, então torna ainda mais complicado o desafio. Lógico, com os SEJAIS, esse desafio aí a gente com certeza tira de letra, ainda mais com o professor assim, do gabarito de Hermes, vai ficar mais fácil. Mas, se você já puder fazer agora o exame, faça logo para você se livrar desse desafio antes de enfrentar isso daí, tá bom? Faltei falar mais alguma coisa, Rodrigão? Falou tudo. Estamos lá de portas abertas, né? Com muita alegria aí de receber todo mundo e trabalhando intensamente já nas nossas segundas fases. Não é isso, Diegão? Daqui você vai para casa descansar hoje, não vai? Vou. Vai dormir cedo? Minha casa é o SEJAIS. Já se mudou para o SEJAIS, né? Já me mudei. Quando tem segunda fase lá, eu levo um colchão. Viu, Rui? Já vou deixar esse prenúncio para você também. Quando tem lá a segunda fase, eu levo um colchão pro curso, um travesseiro e já fica lá. Já fico lá direto, entendeu? Daqui vai direto para lá. Direto para lá. Então eu queria, Nívia, primeiro agradecer imensamente aqui a sua presença junto com a gente. E a gente costuma sempre pedir, né, para os nossos convidados deixarem uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E nesse momento, que mensagem você deixaria, sobretudo nesse aspecto aí do papel dos pais, da sociedade, da escola, das outras instituições, dos órgãos públicos, e que papel você deixaria, que mensagem você deixaria para a nossa sociedade em relação à atenção especial às nossas crianças e aos nossos adolescentes? Quero agradecer a todos aqui pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui. Quero deixar, assim, uma mensagem curta, mas que ela pode dizer muito, que é trabalhar com uma criança, criar uma adolescente, né? Exige de nós, é uma missão. Educar uma criança, educar um adolescente é uma missão difícil, árdua, mas se a gente traz, né, se a gente reconhece que acima de filho ele é uma pessoa, ele é um ser humano, e a gente conseguir vislumbrar nas outras crianças que não são nossas, nos outros adolescentes que não são nossos, essa mesma condição, a gente desenvolver a capacidade de ter empatia por outras crianças e outros adolescentes, né? A gente vai estar exercendo o nosso papel fundamental no fortalecimento do Estatuto da Criança, né? A gente vai estar fortalecendo o convívio familiar. Fantástico. E combatendo várias formas de violência contra a criança e o adolescente. Mensagem maravilhosa, né? Hermes, meu amigo e irmão, você participou da metade final do programa, mas tenho certeza que desfrutou de grandes coisas. O que é que você achou dessa edição desse programa? Só agradecer a professora Nívia, também a Rodrigo aqui pela participação. Você e Rui já são companheiros aí semanal. E também agradecer a nossa equipe, né? Aqui a Adélia, a Bateia. E agradecer ao público. Hoje eu percebi que teve uma adesão maior. Então, a professora Nívia está de parabéns e eu espero que ela volte. Com certeza. Muitas e muitas vezes. Né? E você, Rodrigão, o que é que você achou dessa experiência aqui hoje e a mensagem que você deixaria aí? Maravilhoso, né? Como eu disse no começo, eu não recebi convite, eu recebi um ingresso pro show e aí estou esperando o bis agora, né? Voltar pro palco para fazer o bis. Então, uma experiência maravilhosa, sem dúvida nenhuma. É uma alegria grande estar aqui, uma honra estar aqui com todo mundo, né? Com todos vocês. E continuar ligado aí, continuar acompanhando e ter a oportunidade de estar aqui com vocês mais vezes. Maravilha, maravilha. Eu queria também saber o que é que nosso amigo irmão Ruizinho também achou do nosso programa, a mensagem que ele deixaria, né? Que ele participou também aqui, é nosso companheiro permanente de bancada. Aliás, um dos principais incentivadores da realização desse projeto, o Ruizinho. Então, o que é que você achou desse programa, meu irmão? Eu
Obrigado, Diego. Eu acho que é aquela coisa, né? É fomentar a boa informação. A gente consegue, aqui nesse bate-papo, trazer informação de qualidade mesmo. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, seja qual for o grau de especialidade, de conhecimento, ela tem informação de qualidade que serve para o seu dia a dia e para instruir outras pessoas também. São pessoas da sociedade civil, são advogados, são bacharéis, estudantes, e essas pessoas que são o nosso foco maior. Mas ter convidados e convidadas do gabarito de doutora Nívia só abrilhanta esse nosso bate-papo. Espero que o Rodrigo tenha a oportunidade de voltar aqui mais vezes, nos ajudar e trazer o conhecimento que ele tem do dia a dia. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes. Meu muito obrigado. Maravilha. Eu queria até deixar avisado ao nosso público, porque a gente está com o nosso Jus News toda terça-feira, às 17h em ponto. A gente tem transmissão pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Então você pode assistir por qualquer dessas plataformas, pode participar à vontade, deixar seu comentário, deixar suas perguntas também, porque a sua participação ela é fundamental, por uma razão muito clara e específica. O programa ele é feito para você. Sem a sua participação, não faz o menor sentido a gente estar aqui sentado, dialogando, batendo papo e trazendo as nossas informações aqui preciosas para você. Então, se você quiser depois assistir esse programa, ele vai estar disponível também no YouTube, você pode pegar o link, compartilhar, mandar para a galera toda. É importante, a riqueza do assunto que a gente tratou hoje aqui, é importante você até pegar esse link, compartilhar no grupo da família, para o pessoal assistir, porque tem gente que precisa conhecer essas informações, saber as informações que a professora Nívia trouxe aqui para a gente, que são de conhecimento geral e, aliás, obrigatório para toda a sociedade, né? Então a gente precisa muito propagar essa informação. E assim como o Nívia disse, que a sociedade ela tem responsabilidade também na educação dos jovens, das crianças e dos adolescentes, nesse sentido a gente tem essa responsabilidade de propagar essas boas informações, esses bons conteúdos. Então eu já queria pedir para você compartilhar também esse link aí, essa live nossa, para que todo mundo possa assistir também e enriquecer o seu conteúdo, o seu repertório e conhecer essas informações, né? E por fim, na minha última participação aqui, eu quero dizer que o professor José Arias não pôde estar presente, ele teve um problema de ordem pessoal, está resolvendo, mas faz muita falta na bancada e com certeza absoluta, na próxima terça-feira ele aqui estará para nos abrilhantar mais ainda. Inclusive mandou um abraço para toda a galera que está assistindo aí, falei com ele hoje, mandou um abraço para todo mundo que está assistindo. E, obviamente, se você gostou do nosso programa, você clica aí, dá um like aí, um monte de like aí, clica no like aí para poder fortalecer e a gente propagar ainda mais o nosso programa, o nosso podcast. Se você estiver assistindo já pelo YouTube agora, se inscreva no nosso canal. Clique nesse sininho aí que ativa as notificações. Então, toda vez que a gente começar um programa aqui, você vai ser notificado, vai ser notificada. E aí você vai poder assistir ao vivo o nosso programa aqui também, tá bom? E claro, não deixe nunca de participar, de divulgar o nosso programa para todos os amigos, porque a gente quer sempre contar com a sua preciosa participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta com mais um convidada super especial, porque você sabe que o nosso programa ele é sempre especial e por isso a gente está preparando mais uma edição aqui super maravilhosa para você. Eu queria agradecer a toda a produção aqui do BNews, agradecer a Bateia que está ali na técnica fazendo um trabalho fantástico com a gente, a Adélia, nossa chefe, a Adélia aqui também, que comanda tudo aqui na produção, que faz sempre um trabalho muito cuidadoso e primoroso aqui com o nosso podcast, e a toda a galera aqui do BNews também que participa, colaborando e contribuindo para que esse programa seja feito com maestria para você. Então, por hoje é só, obrigado pelo carinho, galera, e até semana que vem. Valeu!